Bom, vamos então começar aí uma aulinha completa sobre o átomo de Bohr, cara. Mais especificamente, né, para o átomo de hidrogênio. Por que para o átomo de hidrogênio? Bom, cara, se a gente quer um dia ter chance de saber sobre o átomo mais complexo do universo, vamos começar pelo átomo mais simples do universo, né? E a gente sabe que é o hidrogênio. Beleza? Bom, então, átomo de Bohr. Átomo de Bohr. Bom, o que o Bohr propõe assim de diferente, né? Porque na verdade o problema do átomo, aquele sistema planetário, né, era a estabilidade, a questão da estabilidade, né? Porque desde o eletromagnetismo de Maxwell a gente sabe que uma carga elétrica acelerada emite radiação eletromagnética, portanto ela ia perder energia, o raio ele ia diminuir, a frequência ia aumentar, e então essa frequência, então, né, esse átomo ele ia entrar em colapso, ou seja, o elétron ia chegar uma hora que ia colidir com o próton. E não era para existir, portanto, átomo de hidrogênio estável na natureza. Então, alguma coisa está errada. Outra coisa muito curiosa que estava acontecendo era o seguinte: quando se tinha, por exemplo, um recipiente, vou supor aqui uma foto na lateral desse recipiente, contido com hidrogênio aqui dentro, então aqui está cheio de hidrogênio, quando excitava-se esses átomos de hidrogênio, e excitava aqui, pode ser esquentando eles ou jogando radiação não, pode ser ou esquentando eles ou eletrizando, né, jogando uma diferença de potencial aqui, né, então vamos supor, aqui tem uma DDP, tem uma certa DDP aqui, e excita-se então esses átomos de hidrogênio. E o que ia acontecer quando a gente excita, o que acontecia quando a gente excitava eles é que eles emitiam alguma luz, né? Então aqui tinha luz sendo emitida, luz. Porém, quando a gente fazia essa luz passar por um prisma, então suponham aqui um prisma, a luz então, né, ela sofria, então, por exemplo, a luz chegou aqui, aí ela sofreu, então esse raio incidente sofreu difração e mais uma vez, e continha aqui dentro algumas cores. Quando a gente fosse colocar isso daqui num anteparo, por exemplo, a gente ia ver algumas cores, vamos supor algo mais ou menos assim, afastadas, elas iam ficando cada vez mais afastadas. E onde aqui não tem cor seria então, né, tudo, aqui seria tudo preto, tudo sombra. E só nesse, onde eu risquei de azul, é que eram, onde era possível ver algumas cores diferentes. Permita-me trocar a palavra cor por comprimento de onda ou até frequência. Então aqui tinha um certo comprimento de onda, lambda 1, aqui tinha um outro comprimento de onda, aqui um outro comprimento de onda e aqui um outro comprimento de onda. Um matemático, né, chamado Balmer, que era um professor de ensino médio, chegou numa relação, na verdade, né, ele e o Rydberg. Então, mas o Balmer chegou nessa seguinte relação aqui, ó, Balmer chegou estudando, né, o que tem, a relação matemática que tinha nisso, ele chegou nessa equação que o inverso do comprimento de onda, 1 sobre lambda, era igual a uma constante, eu vou chamar essa constante de constante de Rydberg, por isso R, que multiplica 1 sobre 4 menos 1 sobre n ao quadrado. O Balmer chegou nessa relação aqui. E quando perguntaram para o Balmer, beleza, Balmer, mas então o que está acontecendo lá dentro do átomo de hidrogênio para que ele fique desse jeito? O Balmer fala, não sei, sou matemático, não sou físico. Outros caras, né, o próprio Pasken e o Lyman,
No lugar desse 4 aqui, né, eles usavam, o Paskin usava 13 e o Lyman usava 1. Mas nenhum deles conseguiu fazer uma conexão. Então o Bohr chegou e fez o seguinte: o que o Bohr estava preocupado, na verdade, cara, era em resolver o problema da estabilidade do átomo. Era essa a preocupação do Bohr. Ele queria resolver esse problema da estabilidade. Para resolver esse problema, ele chegou, né, ele continuava visualizando um átomo, um sistema planetário, né, então um próton positivo aqui no meio e aqui em volta um elétron orbitando este núcleo atômico. E ele continuou considerando, né, o próton muito menor do que, ou melhor, o elétron muito menor do que o próton. A gente sabe que é mesmo, né, cerca de 2.000 vezes menor. Se quiser uma precisão maior, 1.836 vezes menor é a massa do elétron em relação ao próton. Ele continuou visualizando isso daqui, esse sistema planetário, certo? E, portanto, o que ele fez, né, já que tinha alguma coisa errada, que não, esse sistema não estava condizendo com o eletromagnetismo de Maxwell, e então tinha alguma coisa que estava errada, que precisava mudar. O Bohr chegou e postulou o seguinte: o elétron ele não pode orbitar quaisquer raios. Ele depende de um certo número. Ele é múltiplo de um número inteiro. Ele não pode, então, orbitar qualquer raio, não é qualquer órbita aqui que ele pode ficar orbitando na eletrosfera. E veja que ele não está explicando a física disso, ele está apenas impondo que o momento angular do elétron ele é quantizado. E o momento angular, para quem não se lembra, alguns chamam de L, né? Momento angular, alguns chamam de L, é o produto m vezes v vezes r. E o Bohr disse que esse momento angular ele era quantizado, era um número inteiro que multiplica, né, tem um parentesco com a constante de Planck. Na verdade é a constante de Planck dividida por um número. É a constante de Planck dividida por 2π, h cortado, né? Como eu falei, ele não está preocupado em justificar isso, ele só está impondo e postulando isso. O momento angular do elétron ele é múltiplo, é um número inteiro que é múltiplo dessa constante fundamental, desse valor fundamental da natureza, né? 1,05 vezes 10 a menos 34 unidades do Sistema Internacional. E bom, se a gente for aplicar aqui a segunda lei de Newton nisso daqui, né? A gente vai ver que essa força centrípeta tem origem coulombiana, tá certo? Então, eu vou ter o elétron com uma velocidade v, aqui por exemplo, orbitando este núcleo atômico, e aqui eu vou ter uma força centrípeta. Essa força centrípeta tem origem coulombiana, né? Uma força elétrica, devido à lei de Dufay. Bom, por mais que não esteja uma circunferência perfeita, supondo que esteja, esse átomo tem um certo raio. Seria interessante saber qual é este raio, não é? O raio de um átomo de hidrogênio. Então, o Bohr fez o seguinte: como esta força elétrica tem origem, ou melhor, esta força centrípeta, ela tem origem coulombiana, então o módulo delas é igual, elas são iguais em módulos. Então, a gente tem que a força centrípeta, eu espero que você me lembre, mv ao quadrado sobre r, igual a constante eletrostática K. O K está bem ruim. Que multiplica o módulo das cargas, né? Q1, Q2, sobre a distância, que é o próprio raio, ao quadrado. Dessa maneira, eu corto o raio com o quadrado. E aí eu tenho que mv ao quadrado é igual a constante eletrostática. A carga do próton, ela vale E positivo.
e a carga do elétron vale menos E, mas eu tô preocupado com o módulo delas, né? Então eu vou fazer E vezes E, que fica E ao quadrado sobre R. Esse Ezinho aqui, né, 1,6 vezes 10 a menos 19, tá certo? Então, eu pego essa velocidade, eu pego essa massa, na verdade, e eu vou passar aqui embaixo, multiplicando. Então, isso aqui fica K E ao quadrado sobre R vezes M. Bom, seria interessante se eu pudesse eliminar essa velocidade. Eu vou fazer isso usando a imposição, o truque de Bohr, né, da imposição da quantização do momento angular. Então, eu vou fazer M vezes V vezes R igual a NH cortado. Então, V é igual a NH cortado sobre R vezes M. Perceba que eu tenho V ao quadrado e aqui eu tenho V, então eu vou elevar esse V ao quadrado. Quando eu elevo esse V ao quadrado, então eu posso igualar, isso daqui fica K E ao quadrado sobre R vezes M igual a isso daqui ao quadrado, né? Então, N quadrado, H cortado ao quadrado, sobre R quadrado, M quadrado. Ok? E assim, o R com o quadrado ali, o M com o quadrado ali também. De maneira que eu tenha K E ao quadrado igual... Eu vou passar esse R já multiplicando, né? Então, vezes R igual a N quadrado, H cortado ao quadrado sobre M. E se eu quero achar esse raio, e esse raio, veja, ele vai depender desse número N, já que todos os outros valores são constantes, eu vou chamar isso daqui de Rn. Então, Rn é igual a N quadrado vezes H cortado ao quadrado sobre K E ao quadrado vezes M. Veja, eu poderia substituir H cortado por H sobre 2π, e eu poderia também substituir a constante eletrostática por 1 sobre 4π epsilon, né? Mas eu ainda não vou fazer isso, eu vou deixar assim, depois a gente substitui para ver o que dá. Quando a gente for ver o espectro de absorção do átomo, a gente pode substituir isso daqui. Bom, H cortado é uma constante, K é uma constante, o E é uma constante e o M também é uma constante. Então, eu vou pegar todo esse valor aqui e vou chamar de raio de Bohr. Então, o Rn, ele é o quê? N ao quadrado. E o raio de Bohr eu vou chamar de A0, pode ser? Então, o A0, ele vale aquilo ali, né? H cortado ao quadrado sobre K ao quadrado vezes E. Beleza? Esse aqui é o raio de Bohr. Então veja que com essa imposição do Bohr, a gente acaba com o problema da estabilidade do átomo, porque o elétron ele não pode assumir quaisquer órbitas, ele depende desse N aqui. Então esse N, por exemplo, vale lembrar, colocar aqui, né, que este N pertence aos naturais não nulos, né? Então 1, 2, 3 é um número inteiro. Um número natural que não menos o zero, né? Então é o 1, o 2, aí em diante. Então, o menor raio possível é quando n igual a 1, porque se n igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado, 1. Uma vezes o raio de Bohr, é o raio de Bohr, né? Então, quando n for 1, Rn é igual ao raio de Bohr. Em angstrom, o raio de Bohr vale aproximadamente 0,529 angstrom. Ou uma outra medida seria em picometros, né, que seria 52,9 picometros. Mas eu gosto de usar em angstrom porque se a gente quiser falar do diâmetro
desse átomo, né, o diâmetro do átomo de hidrogênio seria 2 vezes isso, 1 angstrom aproximado. 1 angstrom. Então essa é a unidade para a gente se referir a sistemas atômicos. Um angstrom, né? Angstrom é 10 na menos 10. Então é um valor suficiente para a gente se referir a esses sistemas atômicos. Bom, o Bohr já resolveu o problema da estabilidade do átomo. Agora a gente tem uma razão na qual o elétron não vai entrar o átomo não entra em colapso, porque o elétron não cai no núcleo, porque a próxima órbita, né, essa órbita eles chamam de órbitas estacionárias, né, são os valores possíveis para essas órbitas. Então, quando n for 2, isso aqui vai ser 2 ao quadrado vai ser 4. Então, o raio fica 4 vezes maior. Então, ao invés de ele orbitar aqui, ele orbitaria uma camada mais externa, por exemplo. Né? E a distância seria 4R, por exemplo. Beleza. Bom, feito isso então, o Bohr conseguiu resolver o problema da estabilidade do átomo e ele partiu para o seguinte, cara, eu vou continuar nesse quadro aqui. Ele partiu para o seguinte. Se eu tenho, então, eu poderia descobrir, né, de maneira matemática, com que eu possa calcular, a energia com que as energias possíveis. Aqui a gente viu os raios possíveis, então a gente pode tentar ver agora as energias possíveis para o átomo de hidrogênio. E a gente faz isso como? A gente sabe, né, que a energia total de um sistema, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial, nesse caso a energia potencial elétrica, né? Energia potencial elétrica. Bom, então, eu já tenho aqui em algum lugar, aqui, olha só, mv ao quadrado igual a KE ao quadrado sobre R. Vamos pegar essa expressãozinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, o que é energia cinética? É mv ao quadrado sobre 2, né? Então, se eu divido aqui por 2, e divido aqui por 2 também, a gente já achou a energia cinética, ela vale KE ao quadrado sobre 2R. Então, a nossa energia é K E ao quadrado sobre 2R. Ok? Mais a energia potencial elétrica, né? A gente sabe que a energia potencial elétrica é K. Então, K. Veja que dessa vez eu não quero o módulo das cargas. Eu quero o sinal das cargas em si, né? Então eu vou ter K, que multiplica E vezes menos E sobre R. Ok? Então isso aqui vai ficar negativo, né? Isso aqui vai ficar K E ao quadrado sobre 2R menos K E ao quadrado sobre R. E aí, basta eu multiplicar por 2 em cima e embaixo para que eu tenha denominadores iguais. E eu tenho então a energia igual a K E ao quadrado menos 2K E ao quadrado fica menos K E ao quadrado sobre 2R. Esse R, né, é o raio de Bohr, então é o Rn. Então essa energia a gente pode dizer que é no nível N, tá certo? Bom, então eu posso substituir esse raio de Bohr, ou melhor, esse raio, esse Rn, não é o raio de Bohr, desculpa, esse Rn eu posso substituir aqui. Então, para a energia num certo nível. Então, as energias possíveis seriam o quê? Menos K E quadrado sobre 2 vezes 1 sobre isso daqui. Onde está? Isso daqui, ó. Então, N ao quadrado
n quadrado, h cortado ao quadrado, sobre k é ao quadrado vezes m. E aí, né, divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Então a gente tem menos k é ao quadrado sobre 2 vezes k é ao quadrado vezes m sobre n quadrado h cortado ao quadrado. Eu vou expressar esse sinal de menos, né? Eu vou deixar ele mais explícito aqui na frente. E como essa energia depende do número n, então eu vou deixar ela explícita aqui na frente também, junto com o sinal de menos. Então, essa nossa energia possível para um átomo de hidrogênio vai ficar menos 1 sobre n. Permita-me deixar isso explícito. Então, o n está no denominador, ele está multiplicando, então não tem problema eu colocar ele aqui no lugar do 2, né? E esse menos eu mantive ali, para que eu possa escrever isso da seguinte maneira. K vezes K é K ao quadrado. E E vezes E ao quadrado. É E na quarta. E ao quadrado vezes E ao quadrado é na quarta. Vezes M. Tem uma massa aqui ainda. Dividido por 2 vezes H cortado. 2 vezes H cortado ao quadrado. Então, nós estamos nisso. Qual é agora o negócio? Bom, a gente pode substituir, então, o valor dessas constantes aqui. O valor de H cortado e o valor de K, né? Então, a gente vai ter que as energias possíveis serão menos 1 sobre n quadrado vezes, a gente vai fazer o seguinte, E na quarta vezes m sobre, na verdade, né, isso aqui está ao quadrado, então eu não posso escrever aqui ainda. Eu vou ter que fazer 1 sobre 4π epsilon ao quadrado, né? A constante k vale 1 sobre 4π epsilon. Vezes E na quarta vezes m sobre, estou fazendo um passo a passo aqui então, sobre 2 vezes h cortado é h sobre 2π, né? Então isso aqui vai ficar h ao quadrado sobre 4π quadrado, né? Então vai ficar h quadrado sobre 4π ao quadrado. De maneira tal que eu posso cortar esse 2 com esse 4, certo? E ali sobrou um 2. Portanto, isso aqui vai ficar, espero que vocês enxerguem aqui, menos 1 sobre n ao quadrado, vezes, aqui a gente vai ter E na quarta vezes m sobre 16 π quadrado, π quadrado, vou apagar tudo aqui, droga, E na quarta vezes m sobre 16, né, porque 4 vezes 4 é 16, π vezes π é π ao quadrado, epsilon vezes epsilon é epsilon ao quadrado, sobre h quadrado sobre 2π ao quadrado, né? E aí a divisão de fração é a primeira vezes inversa a segunda, vocês estão enxergando aí? Então. Calma aí. Aí. Bom, então tá aqui, né? 16π ao quadrado, epsilon zero. Tá meio pequeno aqui, mas vamos lá. E aí, então, vamos lá. Divisão de fração. Vamos repetir aqui a primeira, né? Então isso aqui vai vir para cá. Isso aqui veio para cá. Fica E na quarta vezes m. Eu vou escrever ao contrário só por questão de toque mesmo. Não faz muito sentido, mas vamos lá. Sobre... Opa, tá esquecendo do menos 1 sobre n. Menos 1 sobre n ao quadrado vezes m é na quarta sobre 16 π, tá muito pequeno, né? Vocês não vão enxergar. Sobre 16 π quadrado, epsilon quadrado. Aí agora inverte aquela ali, né? Então é vezes 2π ao quadrado sobre h ao quadrado.
E aí a gente corta o que dá para cortar, que é o quê? Esse 2 aqui, com esse 16, esse π quadrado com esse π quadrado. E a gente chega então em as energias no nível n, as energias possíveis, né? Seria menos 1 sobre n quadrado, vezes m é na quarta, aqui ficou 8, h ao quadrado, epsilon quadrado. Veja, como tudo isso daqui novamente é constante, certo? Eu vou chamar de uma outra letra aí. Permitam-me chamar tudo isso daqui, ó, de E índice R. Eu vou chamar desse jeito, que eu vou chamar de energia de Rydberg, ok? Esse valor, se vocês forem calcular, substituindo as constantes, vai dar um valor de 13,6 elétron-volt. É um valor famoso já, né? É um valor famoso, 13,6 elétron-volt. Então, é a menor energia quando n vale 1. Quando n vale 1, aqui fica 1 ao quadrado, aqui fica 1. Então, é 13,6 elétron-volt, porque é uma vez essa constante. É uma vez a energia de Rydberg, né? Então, em termos dessa anotação que eu fiz aqui, En é menos 1 sobre n ao quadrado, R. Ok? Bom, então, tá aqui os raios possíveis para esse átomo de hidrogênio, né? Quantizados, porque eu preciso de um certo número aqui, número n. Então, o momento angular menor é quando n vale 1, que o momento angular fica n vezes h cortado, que é h cortado. Então, veja que tudo isso aqui resultou o quê? Da imposição de Bohr, que o momento angular do elétron ele era quantizado, dessa segunda lei de Newton, certo? E a gente fez um desenvolvimento aí e chegamos então nos raios possíveis, né? Nos valores dos raios possíveis para o átomo e chegamos na energia possível para esses átomos, já que isso aqui é uma constante, então novamente a energia depende, ela é quantizada também, depende desse valorzinho n aqui, tá certo? Então vamos lá. Agora, o que acontece? Veja que a gente já está indo muito mais além, né, do que precisava, porque primeiro que a intenção do Bohr era só mostrar isso daqui, certo? Ele não queria nada mais do que isso, ele queria só mostrar ele queria só resolver esse problema da estabilidade, né, mostrando que o valor do raio ele era quantizado, o elétron não assumia quaisquer raios. Então, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou apagar aqui esse nosso desenvolvimento, mas eu não vou apagar esses desenhos que eu fiz aqui. Vou apagar aqui, beleza. Essa relação de Balmer e Rydberg, eu quero deixar aqui para a gente fazer uma análisezinha depois, ok? E bom, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre a absorção de energia, né? Então, do átomo de hidrogênio. Bom, então, tá aqui, né, o nosso átomo. Aqui está o nosso átomo. Com o prótonzinho e aqui o elétron. Esse sisteminha planetário. E a próxima órbita dele, por exemplo, a segunda órbita mais afastada seria aqui, por exemplo. Que seria o valor de 4R. Mas eu vou chamar essa órbita de N e essa órbita aqui eu vou chamar de N'. Portanto, N' maior do que N, né? Então, veja bem, quando eu tenho aqui um elétron, aqui está o meu elétron, rodopiando esse próton, quando ele recebe um fóton, então ele adquire a energia de um fóton, então aqui vem um fótonzinho e bate nele. Ele absorve a energia desse fóton. Veja que ele não pode absorver metade, nem 1/4, nem 3/4 da energia. Ele tem que absorver uma energia que seja inteira. Tá certo?
Quando ele absorve essa energia inteira, precisa ser inteira, um elétron não absorve uma energia quebrada, digamos assim, ele dá um salto quântico e ele passa para a próxima camada. Ele absorveu energia, agora ele tem energia para pular dessa camada N, que é menor, para essa camada mais externa ao núcleo, N', que é maior. Então, isso é um salto. Ele vai de uma camada para outra, que seria a próxima órbita mais estável, a próxima órbita estacionária dele. Então, aqui ele está num estado de maior energia. E veja, você lembra pela equação de Planck, que a energia carregada por um fóton é dada por H vezes F. Ok? Ou, se preferir, HC sobre lambda. Ok? Já que pela equação fundamental ondulatória, né, a gente consegue facilmente chegar nisso daí. HC sobre lambda. Interessante. Então, a energia de absorção deste elétron, eu vou chamar de E gama. Gama eu estou usando para falar de fótons. Então, a energia absorvida do elétron por esse fóton, ela é a energia, que eu vou chamar de EN', menos EN. Veja que N' é maior do que N, que eu falei, né? E tem que ser escrito dessa maneira porque a gente está falando de uma absorção. Então ele está num nível de energia maior do que o nível de energia anterior. Então isso aqui vai dar positivo. Ok? Então vamos lá. Então, isso aqui vai ficar gama. Bom, a gente viu, né, como calcula aqui a energia, né? Menos 1 sobre n quadrado ER. A propósito, isso aqui tem que ter dimensão de quê, né? Tem que ter dimensão de energia, porque isso aqui é adimensional, então isso aqui só pode ter dimensão de energia. Então, olha só. No lugar de EN', eu vou colocar menos 1 sobre N' ao quadrado ER, né, vezes a energia de Rydberg, mais, tudo bem? Esse menos aqui é da equação. Então vai ficar menos com menos, que vai ficar mais 1 sobre N quadrado, não é N', veja, N quadrado, ER. Colocando a energia de Rydberg em evidência, eu venho aqui para cima e faço que a energia absorvida é a energia de Rydberg, que multiplica 1